Agora sim, contato restabelecido com o arquiteto e urbanista Ronei Costa Martins Silva, que mais uma vez participa do nosso programa. Agora sim, Ronei, seja muito bem-vindo, um abraço. Olá, Beto, bom dia, muito obrigado. Me escutam bem? Muito bem, muito bem. Agora está tudo em paz. Ronei, no último final de semana, acompanhando os artigos, os comentários e as notícias da Tribuna de Limeira, deparei-me com um artigo de sua autoria, me chamou muito a atenção. Até porque, né, Ronei, vale a pena chamar a atenção para outro detalhe também, né? Para os católicos, estamos vivendo o período de Quaresma, mesmo que não pareça, né, Ronei? Exatamente, Beto. Um período de 40 dias que antecede a Páscoa, no qual nós católicos somos convidados a mergulhar num período de reflexões para que nós possamos aprimorar o nosso ser humano, o nosso jeito de estar na sociedade à luz dos ensinamentos cristãos, não é? Então este é um período propício para que nós possamos melhorar o nosso jeito de estar no mundo, né? Eu estou dizendo porque não parece, né, Ronei? Porque a gente liga o noticiário da TV, toda hora é guerra, são fluxos migratórios, drama, é difícil, difícil. Bom, mas você abordou um lado sobre o tema, né, o lema da Quaresma desse ano de 2022, que diz respeito exatamente à educação. E você toca num assunto com muita sensibilidade, que é a educação com o amor. Ronei, você pode falar um pouco mais sobre isso? Roberto, esse é um tema apaixonante e a campanha da fraternidade nos proporciona uma reflexão riquíssima. Que eu, por exemplo, estou com um filho de 4 anos, meu filho Benício completou 4 anos ontem, estou na fase de educá-lo, de cuidar da sua educação, mas todos nós, não é, Beto? Precisamos pensar nessa perspectiva da educação. Para iniciar essa nossa prosa, Beto, inspirada naquele artigo que eu escrevi, eu queria propor a seguinte reflexão. Veja, eu, como você e boa parte dos nossos ouvintes, escolhemos nos casar, viver com uma esposa, né, nos ligar por meio de um matrimônio, de um casamento. Agora veja, Beto, você, eu e os nossos ouvintes escolhemos ser fiéis às nossas esposas e ter somente nela, somente com ela, as nossas relações afetivas. Isto, Beto, esta escolha, ela pode ser mediada por 2 princípios. O primeiro deles, eu posso escolher ser fiel à minha esposa porque a lei manda, porque os costumes morais mandam, porque o código de conduta confessional religioso manda. Então, eu estou submetido a uma regra. Esta é a primeira opção. Então, eu escolho ser fiel porque eu estou submetido à lei. A segunda opção, Beto, é que eu escolho ser fiel à minha esposa porque o amor basta, porque ela me basta e porque eu basto para ela. Se eu escolho ser fiel à minha esposa baseado no primeiro preceito, que é submetido à lei, se a lei for derrubada, eu estou livre para trair a minha esposa. Se o costume moral for derrubado, e os costumes morais estão circunscritos a uma determinada cultura, há culturas, por exemplo, que permitem ao homem ter várias mulheres. Então é uma questão, os costumes morais estão escritos meramente em uma cultura. Portanto, se eu sou fiel à minha esposa apenas baseado nos preceitos morais e costumes e éticos e preceitos, eu diria, legais, esculpidos na legislação, é uma decisão frágil. Porque se a lei cai, se o costume é derrubado, eu posso, por exemplo, trair a minha esposa. Agora, se no segundo aspecto, se na segunda vertente, eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo, independente da existência de uma lei, eu continuarei sendo fiel a ela. Independente de nós estarmos imersos numa cultura X ou numa cultura Y, eu sou fiel a ela porque eu a amo. Então, a primazia do amor, ela está acima da lei. Eu costumo dizer, Beto, que o fracasso de uma sociedade está em função da quantidade de leis que ela faz. E esta é uma crítica aos nossos legislativos mesmo. Por que existe lei do feminicídio? Por que existe lei para combater o racismo? Existem estas leis porque falta amor. Porque se o amor fosse a primazia das coisas, as pessoas não matariam umas às outras, não porque a lei impede, mas porque elas se amam. E aqui eu não estou falando do amor, da categoria amor erótico, não é? O que a tradução seria o ato de desejar. Eu falo de um outro tipo de amor, Beto. Eu falo do amor ágape. Aquele inaugurado por Jesus, não é? E que o eixo de gravidade da relação amorosa se desloca do amante para o amado, ou seja, a
o bem-estar do outro importa muito. A alegria e a satisfação do outro é resultado de alegria para mim mesmo. Qual é a crítica agora, Beto, para as nossas escolas e para o modelo educacional contemporâneo? A crítica é a seguinte, Beto. As nossas escolas, boa parte delas, se preocupam em preparar o estudante para o vestibular, Exato. em adestrar o estudante para que ele ocupe determinada vaga no mercado de trabalho, e nós nos esquecemos de educar para o amor, Beto. A Unesco, em 1999, reuniu um conjunto de especialistas em educação para estabelecer uma carta de intenções para a educação do terceiro milênio. A ideia, Beto, é que as escolas sejam fundadas em 2 pés, em 2 pilares. O primeiro, do conteúdo curricular, mas o segundo, Beto, é da educação para o amor. As escolas devem nos preparar para que nós possamos ser promotores do bem comum. E esta é a perspectiva da campanha da fraternidade. Esta é a perspectiva que a Quaresma nos propõe. Refletirmos sobre um tipo de educação para nós e nossos filhos que nos estimule, nos conduza e nos convença de que o nosso princípio primordial é a promoção do bem comum e não apenas o acúmulo de riqueza, não é? Como hoje a sociedade está determinada a fazer. Ney, você chama atenção dentro desse conceito que você disse que as escolas preparam para vestibulares. Você até ilustra esse comentário no seu artigo, dizendo que você foi admoestado por um professor por ajudar um colega seu. Achei muito curiosa essa passagem, Ronei. Pois é, Beto, é uma história real. Eu estava no colégio, eu sempre tive habilidade com os números, estava desenvolvendo uma equação complexa e tinha terminado o exercício, e um colega meu tinha dificuldade para conduzir o raciocínio da resolução da equação. Eu me desloquei até ele e o ajudei. Eu era jovem, tinha 15 anos, o ajudei a resolver a equação. Na sequência, logo no final da aula, o professor me chamou, e eu achei que ia ser elogiado, não é? Por conta de ter agido em favor de um coleguinha, e o professor me disse o seguinte: não seja bobo, rapaz. Se aquele menino aprender a equação, ele será um concorrente seu no vestibular e poderá tomar a sua vaga. Naquele instante eu estranhei, levei um choque, e não aceitei a provocação do professor, porque meu desejo ali não era apenas e tão somente passar no vestibular e vencer uma corrida, por exemplo. Meu desejo era que o meu amigo pudesse ir comigo, ele pudesse alcançar aquilo que eu alcancei, ele pudesse caminhar para e passo comigo, porque a ideia não era concorrência, a ideia era a cooperação. Eu não aceitei aquele argumento do professor, muito embora na ocasião eu fiquei calado por um princípio de respeito àquela autoridade na sala, mas aquela provocação do professor me ficou para sempre na cabeça. Mas é preciso dizer o seguinte, Beto, aquilo foi um exemplo isolado. A maioria dos nossos professores, e aqui vai um louvor e um elogio a eles, a maioria dos nossos professores estão sim preocupados em estimular o amor, em estimular a cooperação, em permitir com que as nossas crianças possam ser educadas para a promoção do bem comum, não é? Aquele caso daquele professor foi um caso, e eu acredito, isolado, mas a nossa sociedade precisa se preocupar. E os pais, o texto da campanha da fraternidade faz essa provocação, diz assim: pais, preocupem-se ao escolher a escola para os seus filhos. É importante passar no vestibular? É óbvio que é. Não é? É importante construir uma carreira sólida e promissora? É óbvio que é. Mas, além de ter peritos em determinadas áreas, nós precisamos ter pessoas que promovam o amor e promovam o bem comum. Então a escola, ela deve cumprir 2 papéis fundamentais. O primeiro é nos ajudar a absorver e a conhecer o conteúdo curricular. Mas o segundo, e tão importante quanto o primeiro, é educar para a promoção do bem comum, para que nós possamos ser seres humanos que nos preocupemos uns com os outros e nos ajudemos uns aos outros. Perfeito, Ronei, perfeito. Daria um programa inteiro para a gente discutir sobre isso. Para a gente fechar, Ronei, diante de tantas cenas dramáticas que nós temos acompanhado nos últimos dias, eu te faço uma pergunta bem objetiva, né? O amor tem força ainda? Beto, eu digo que é uma semente que nós temos um amor em potencial. A semente é uma árvore em potencial. Toda árvore frondosa, ela começa numa semente.
A árvore está contida na semente, mas para que ela possa eclodir, para que ela possa emergir da semente, é preciso que uma série de condições aconteçam na semente. É preciso que ela esteja no terreno fértil e é preciso que ela seja irrigada, que ela receba água. Então, a árvore está na semente em potencial. Eu digo que o amor está no coração de todos nós, em potência, em potencial, tal como a árvore está na semente. Só que para que ele ecloda, para que ele surja e transforme as nossas realidades, é preciso que uma série de condições sejam dadas para a semente, sejam dadas para todos nós. Uma delas, como eu digo, é a promoção do amor nas escolas. Nós precisamos ser educados para amar. E isto, Beto, é inevitável. Então eu digo que o amor, sim, tem potência para transformar, tem condições para transformar. Mas eu digo que ele está nos nossos corações ainda em potência. E esta potência precisa ser realizada, precisa acontecer, precisa emergir. E é este limiar, Beto, que na minha opinião ainda não aconteceu. Se o amor fosse a primazia de todas as coisas, e estivesse saído da potência para a realização, para a efetivação, com certeza nós não teríamos guerras, não teríamos mortes, não teríamos pessoas em filas para comprar osso para comer. Não é? Não teríamos fome e miséria. Eu tenho certeza, Beto, que o amor ainda está nos nossos corações em potência, mas ele precisa emergir. Este é o nosso desafio e eu acredito, Beto, que as religiões cumprem este papel de fazer o amor sair da potência e vir para fora, não é? Eu sou católico, sou cristão e acredito muito na potência das religiões, não só do catolicismo, mas das religiões, para que elas possam ajudar a sociedade a ser uma sociedade do amor. Perfeito, fantástico, fantástico, Ronei. Valeu, conto com a sua audiência também. Hoje, logo mais, teremos o Debate Farol, hoje com a participação do vereador Vaguinho, estará aqui ao meu lado e ao lado do Felipe Voit e também do Antônio Cláudio Bontorim. Ronei, mais uma vez, muito obrigado pela participação, uma ótima sequência de semana. Um grande abraço, a alegria está entre vocês, Beto, fiquem bem, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito bem, seguimos